Tem um órgão chamado ADDM, que é um monitoramento, uma rede de monitoramento, que eles publicam periodicamente. Os últimos dados são do ano passado. Então, eles apontam que 1 a cada 36 crianças é autista. Com 8 anos de idade é o corte deles, tá? Esse é o dado mais recente. E eles também têm outros dados dentro desse mesmo relatório. Um dado, por exemplo, é sobre inteligência. Então, você tem 31% que tem deficiência intelectual. Tá. Como é que Entre eles os autistas. avaliam isso? A deficiência intelectual, ela é avaliada da seguinte forma. Tem duas avaliações que são feitas. Você tem que fazer uma avaliação de QI, de inteligência. Então, o QI, a média é 100, certo? Se você tem um pouco mais ou um pouco menos, está dentro da média. Então, considera-se dentro da média 90. Até 115 e até 85. 85, 115. Então, um desvio padrão para baixo. Se você tem a menos do que isso, já tem um prejuízo significativo, mas deficiência intelectual só se você tiver 2 desvio padrão para baixo, de 70 para baixo, que aí realmente é muito significativo. Então, se você tiver um QI de 70 para baixo, aí o teste de QI é que vai avaliar isso, e aí realmente não daria para avaliar muito pequeno, a criança um pouco maior, esse é um fator. O outro fator é, esse prejuízo de inteligência traz prejuízo para a qualidade de vida, para as habilidades adaptativas do indivíduo, aí é a segunda avaliação. Então, eu vou avaliar 3 coisas aqui. As habilidades práticas, ou seja, o indivíduo calçar o sapato, ir ao banheiro, fazer as coisas que ela precisa. As habilidades sociais, né? Então, o indivíduo vai, por exemplo, se comunicar, interagir e também as habilidades intelectuais, entender conceitos, entender ideias, né? Em geral, a gente exercita muito isso na escola, né? Você lidar com ideias verbalmente, né? Linguisticamente. Então, se você tiver prejuízo nessas habilidades adaptativas em decorrência desse prejuízo de QI, então é deficiência intelectual. Então, esses casos, esse 31% tem menos de 70 de QI, certo? Porque é isso que Então, uma criança em cada 36 tem autismo, e dessas, uma em cada 36, 31% tem deficiência intelectual. Os outros 70%. Então, aí vamos dividir. Aí você tem outros 25% que não chega a ter deficiência intelectual, ou seja, não tem menos de 70, mas tem entre 70 e 85. Ou seja, tem mais de um desvio padrão abaixo. Entendi. Então, eles ainda têm... é uma deficiência, mas não chega a ser considerado deficiência. Mas não é o diagnóstico de deficiência intelectual. É uma deficiência cognitiva, um prejuízo cognitivo bem expressivo, mas não o suficiente para esse segundo diagnóstico. Tá. Mas é claro que isso traz um prejuízo também bastante grande. E aí você tem 44% que tem a inteligência preservada, né?